Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Retomamos hoje as conversas em Nós, a Europa, e fazemos-lo com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar, naturalmente, por uma referência às eleições europeias que se realizaram no período entre 6 e 9 de junho. E a pergunta é muito direta. O que é que aconteceu, doutora Ana Rita Barros, que seja relevante e que seja fundamental para os nossos ouvintes conhecerem e perceberem o que é que vai acontecer daqui para a frente também? Vamos analisar os resultados. Portanto, o Partido Popular Europeu, esta família política ao qual pertence o nosso CDS e o PSD, portanto a AD, obteve 189 assentos, o que representa 26,3% do Parlamento, e os socialistas e democratas 135, portanto 18,8%, e que representam as duas maiores famílias políticas europeias. Seguiu-se o Renew, os renovadores, onde se integra o Partido Português e a Iniciativa Liberal, que no caso português subiu, mas que em termos europeus desceu. Obteve 79 lugares, mas desceu, perdeu 23 mandatos, o que é significativo. O Partido Popular Europeu subiu 13 mandatos e os socialistas perderam 4. Quem subiu no meio disto tudo? Sim. Como sabemos, a extrema-direita europeia, Subiu. conservadores e reformistas, subiu 4 lugares, e a Identidade e Democracia também, a extrema-direita, subiu 9 lugares. Portanto, a extrema-direita melhorou os seus resultados, os socialistas baixaram. No entanto, há um certo equilíbrio. Há um equilíbrio entre estes três primeiras famílias que nós falamos, PP, socialistas e democratas, e Renew, renovadoras, para depois indicar os nomes para ocupar as principais instituições europeias de referência. Digamos que não houve essa revolução que se anunciava não no foi, Parlamento Europeu. Aliás, vimos pelos resultados da extrema-direita portuguesa, o Chega, que não, as sondagens indicavam em muito mais lugares e ficaram com 2, não é? Portanto, ali dispersou-se. Mas houve, de facto, uma melhoria em termos de votação na extrema-direita, mas os equilíbrios estão lá. Votantes ao ato eleitoral, foi aquilo também que se previa ou não? Um pouco mais. Sim. Um pouco mais do que nas eleições anteriores. Mais participação. Mais participação, mas não tanto quanto se previa. Atendendo a que este ano houve uma campanha muito direta e muito apelativa aos votantes. Em termos médios, a percentagem de votantes foi de 51,01% na União Europeia. O valor mais elevado dos últimos 20 anos, mesmo assim. No entanto, em termos de Estados-membros, o Estado-membro com maior percentagem de votantes foi a Bélgica. Portanto, está no centro, não é? Além disso, também tem essa tradição, com 89,82% de votantes. Seguido do Luxemburgo, também, 82,29%, e a uma curta distância, Malta. Os Estados-membros com menos participação foi a Croácia, com 21,35%, seguido da Lituânia, com 28,35%. O caso português, acho que vale a pena referir. Portugal teve uma participação de 36,54%. Um pouco mais do superior do que em 2019. Em 2019 tinha sido 30,75%, mas longe da participação da nossa primeira votação para o Parlamento Europeu, em 87, onde, nessa altura, houve 72,42% de votantes. E, portanto, ainda estamos longe deste ato cívico que é participar nas eleições europeias. E apesar do voto em mobilidade, que facilitou a vida e a votação a muitos. A muitos, porque senão teria sido maior, não é? Este desenho europeu, digamos assim, parece que a atribuição dos lugares de topo, indicados para depois votação no Parlamento, geram já muito prematuramente, que não era habitual, um certo consenso. Sim. E mantém-se esse consenso neste momento? Neste momento parece que sim. Vai haver um jantar em Bruxelas na próxima segunda-feira, exatamente para esta indicação, indigitação, entre aspas, não é? Muito pelos resultados obtidos pela França e pela Alemanha, que querem ver o assunto já resolvido muito antes de passarmos para a presidência rotativa húngara,
portanto, e de o resultado das eleições francesas, cuja primeira volta já está marcada para este mês. Portanto, tudo indica que será um segundo mandato da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, alemã, que Roberta Metsola de Malta, que mantém, ou que irá ser indicada para Presidente do Parlamento Europeu. António Costa surge como uma preferência dos socialistas europeus para o Conselho Europeu, e Kaja Kallas, atual Primeira-Ministra da Estónia, como alto representante para a política externa e de segurança da União Europeia. Esta Kaja Kallas esteve em foco no início deste ano, penso que todos ouvimos falar, porque autorizou a demolição dos monumentos da era soviética e, portanto, consta na lista negra de Putin, da Rússia. E, portanto, talvez em agitação para este cargo. Também se fala, depois da demissão do primeiro-ministro belga, nesta passada segunda-feira, apresentou a demissão ao rei belga, fala-se também em Alexandre De Croo como missionário para este cargo da política externa, mas é muito mais provável que seja a Kaja Kallas da Estónia. Portanto, são nomes que estão indigitados ou indicados, digamos. Vamos ver se geram consenso entre os líderes europeus. Tem que haver consenso. E depois é que vai a votação. Sim, no Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu. Além do mais e de tudo isto, houve impacto, enfim, na governação, digamos, de alguns Estados-membros da União Europeia. Sim, desde já o belga, não é? Porque a Bélgica não é um país qualquer. É o país sede de várias instituições e, além disso, está neste momento a existir a presidência rotativa até 30 de junho. Portanto, os resultados da votação tiveram essas influência e implicações em alguns países. Na Bélgica e mais. O presidente francês, Emmanuel Macron, como nós sabemos, dissolveu a Assembleia Nacional e marcou já a primeira volta para 30 de junho. A Alemanha, a ascensão da extrema-direita e a concretização de uma vitória da CDU, o partido centro-direita, enfraquece o atual chanceler alemão, Olaf Scholz, do governo social-democrata. Na Dinamarca, o governo de coligação centrista perdeu cerca de 15% relativamente às últimas eleições internas, o que também é significativo. Em Espanha, com um cenário político frágil, como conhecemos, venceu a direita do PP, do Partido Popular, aumentando a pressão sobre o PSOE de Pedro Sánchez. Na Grécia, a nova democracia de centro-direita perdeu em um ano 1,1 milhões de votos, o que leva a já haver anúncios de uma remodelação do governo grego. Portanto, muitas implicações, focamos aqui as principais, embora se diga que as eleições europeias não têm nada a ver com a política interna. Mas sempre leituras. Fazem-se leituras e segundas leituras também, e, portanto, e os resultados estão aqui. Convulsões políticas. Doutora Ana Rita Barros, desde ontem estão reunidos numa cimeira em Itália, o G7. Uma agenda muito preenchida. Muito preenchida. Estão reunidos em Apulia, no sul de Itália, portanto, no tacão de Itália, em termos geográficos, os países mais desenvolvidos do mundo. Com uma agenda preenchida, desde as alterações climáticas à inteligência artificial, passando pelas migrações, portanto, estamos em Itália, é significativo, mas em que o destaque vai para os conflitos do Médio Oriente e da Ucrânia. Um plano de acordo que se pretende que saia desta reunião do G7 é a aplicação dos resultados dos juros de 300 mil milhões de euros que o Banco Central Russo tem nos bancos europeus. E que estão confiscados. Estão confiscados, mas é a utilização só dos juros. Sim. Que é para depois financiar a recuperação, portanto, da Ucrânia. Sim. Enfim, Putin já mostrou o seu desagrado. Mesmo a nível do G7 não há assim um consenso. Não há consenso. Já devia estar o documento pré-estabelecido antes da reunião e isso não aconteceu, mas esperamos que saia daí. Este enfraquecimento que nós há pouco falamos reflete-se também aqui no G7, não é? Sim. Todos os G6 estão enfraquecidos, desde a Alemanha à França, mesmo o primeiro-ministro do Canadá já disse que vai cessar funções, até o Japão.
os Estados Unidos com eleições este ano e o Reino Unido com eleições também no próximo mês de julho. Portanto, é muito provável que os dirigentes que estão nesta reunião do G7 não estarão dentro do ano, porque estas são reuniões anuais. Quem é que está aqui muito fortalecida? Giorgia Meloni, com os resultados das eleições europeias do passado domingo, e a Itália, que é o país presidente do G7 durante esta reunião, durante este ano. Estão também como observadores vários dirigentes políticos, desde a América Latina, o Brasil e a Argentina, até países de onde é oriunda as migrações para a Itália, portanto foram convidados pela presidência italiana, países árabes, e a União Europeia através do Presidente do Conselho e da Presidente da Comissão. O apoio da China à Rússia também está em cima da mesa. E por uma questão que preocupa muito o Ocidente, que é a produção excedentária da China, que nós já aqui falámos. Sim. E a indicação, há pouco tempo, da União Europeia de aplicar taxas extraordinárias à importação de automóveis elétricos, e que são taxas elevadas. Na China. No entanto, espera-se que destas reuniões, porque não é só a reunião do C7, são reuniões paralelas que acontecem, saiam conclusões muito positivas para a União Europeia, em termos destas indicações das chefias dos lugares de topo, e para as migrações e outras políticas a nível internacional. Doutora Ana Rita Barros, finalmente uma boa notícia, baixaram as taxas de juros. Foi anunciado pelo Banco Central Europeu e já entraram em vigor na passada quarta-feira. Quarta-feira, dia 12. Portanto, as taxas baixaram 25 pontos base. Trata-se da primeira redução desde setembro de 2023, portanto, depois de uma série de subidas. Apesar dos progressos em termos de abrandamento da inflação, a pressão interna sobre os preços permanece forte. O objetivo dos 2% não será atingido ainda em 2025, segundo as projeções do banco, será apenas em 2026, situando-se provavelmente em 1,9%. Desta forma, o BCE não antecipa mais descidas e afirma mesmo irá manter as taxas de juros diretoras suficientemente restritivas. Portanto, as taxas passaram para 4,25%, 4,5% e 3,75%, esta última é a que nos interessa mais por causa dos financiamentos, que é a facilidade permanente de depósitos, e temos que aguardar até novas evoluções. Um outro tema tem a ver com o Regulamento Europeu sobre Liberdade dos Meios de Comunicação Social, entrou também em vigor em maio último. Maio passado. O Regulamento sobre a Liberdade dos Meios de Comunicação Social trata-se de um conjunto de regras para proteger a independência e o pluralismo dos meios de comunicação, existindo salvaguardas quanto a interferências políticas, que nós sabemos muito bem que condicionam o Estado de Direito, e quanto a decisões editoriais e de vigilância de jornalistas, que têm acontecido em alguns Estados-membros. O regulamento assegura o funcionamento dos meios de comunicação, quer no mercado interno, quer no meio digital, e visa garantir um financiamento adequado, principalmente à comunicação social do serviço público, para que haja transparência no que respeita à propriedade dos meios, às subvenções estatais que muitas vezes são concedidas e à canalização da publicidade estatal de alguns Estados-membros para determinados órgãos de comunicação social. O que a União Europeia pretende é que os Estados-membros apliquem testes de pluralismo para avaliar o impacto das principais concentrações do mercado e para garantir maior transparência na medição das audiências e nos riscos que isso tem para a captação, quer de anunciantes, quer para o fornecimento dos parceiros que fornecem bens e serviços à comunicação social. Portanto, um regulamento tem que ser aplicado em todos os Estados-membros, enfim, com algum tempo ainda, mas que é importante. Outra questão tem a ver com a inteligência artificial. Também em maio passado, o Conselho da União Europeia aprovou algumas regras que visam harmonizar, digamos, a forma como encaramos e legislamos ou regulamos a inteligência artificial. Sim, um campo muito sensível, digamos assim. Portanto, o Conselho da União Europeia, formado pelos ministros ou secretários de Estado que tutelam nos vários Estados-membros a inteligência artificial, aprovaram as regras em matéria de inteligência artificial. Este regulamento correlaciona o risco com os danos que provocam nos cidadãos e na sociedade, daí as regras serem mais rigorosas quanto maior o risco dos danos que podem causar.
A finalidade é o desenvolvimento de sistemas seguros, quer no mercado interno, tanto da União Europeia, para os intervenientes públicos e para os intervenientes privados, respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos. Aí é que nós sabemos o que a inteligência artificial tem de positivo, mas também pode ser utilizada em áreas, enfim, menos corretas. E é uma preocupação de várias entidades. É transversal. Há exceções, nós aqui também já tínhamos falado, quer para a investigação, quer para meios militares e de defesa, mas existem práticas completamente proibidas, que é o caso da manipulação cognitiva de comportamentos, da classificação social ou então da utilização de dados biométricos para classificar pessoas, quer quanto à religião, quer quanto à raça, quer quanto à orientação sexual. O que é que o regulamento agora define? Define órgãos que vão estar sob a tutela de instituições europeias. Desde logo, um serviço de inteligência artificial vai passar a funcionar a nível da Comissão Europeia. Um comitê de inteligência artificial composto por representantes de todos os Estados-membros também vai funcionar em Bruxelas, e um painel científico de peritos independentes que vão aconselhar e apoiar estas atividades. Este documento vai ter que ser assinado quer pelo Presidente do Parlamento Europeu, quer pelo Presidente do Conselho, e depois será publicado no Jornal Oficial e tem 2 anos para ser aplicável aos vários Estados-membros. Portanto, ainda há algum caminho. Já também, no mês de maio, o Conselho da Europa tinha-se pronunciado sobre esta questão. Sim, 4 dias antes desta decisão do Conselho da União Europeia, o Conselho da Europa, que não pertence à União Europeia, embora tenha sede em Estrasburgo, adotou o primeiro Tratado Internacional sobre Inteligência Artificial. É importante porque do Conselho da Europa, que foi um conselho fundado em 1949, portanto, antes da União Europeia, e que tem como principal finalidade a proteção dos direitos humanos, daí o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos fazer parte integrante deste Conselho da Europa, é composto por 46 membros, sendo 27 os Estados-membros da União Europeia, mais outros países da Europa Central e Oriental, desde a Turquia à Ucrânia. Portanto, são 27 Estados-membros que passam a estar juridicamente vinculados à aplicação deste Tratado Internacional sobre Inteligência Artificial. O primeiro. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar esta nossa conversa com uma frase. Hoje do Papa Francisco. Que é o primeiro Papa a intervir numa reunião do G7. Vai intervir hoje à tarde, ainda não sabemos, e sobre a inteligência artificial. Perante, portanto, a cimeira dos países mais desenvolvidos, com os convidados. E o Papa Francisco, recentemente, numa entrevista sobre a inteligência artificial, afirmou o seguinte: a inteligência artificial nunca poderá substituir o coração humano. Neste momento da história, rico em tecnologia e pobre em humanidade, as nossas reflexões devem começar com o coração, um lugar de liberdade e de tomada de decisões. Papa Francisco. E fechamos a nossa conversa. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada e até à próxima. Até à próxima, Dona Marta.